Boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de bacharelado em Ciência da Computação pela USP e hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre os comandos de seleção em linguagem C. Antes de partir justamente para a linguagem C, eu queria explicar qual é a ideia de comandos de seleção, porque na verdade ela é bem simples e a gente aplica na nossa vida o tempo todo sem mesmo precisar saber de programação. A ideia por trás de um comando de seleção é que você vai agir de determinado modo se uma condição for satisfeita, e se ela não for satisfeita, você vai agir de outro modo ou não vai fazer nada. Pensando nisso, um exemplo prático seria: você decidiu marcar um horário para jogar bola com seus amigos, só que você não quer tomar chuva. Então você decidiu que, se chover, você não vai jogar bola. E se não chover, você vai jogar bola. Muito simples. Bom, passando agora justamente para os comandos de seleção em C. Aqui nós temos o comando if, que é o mais simples, na minha opinião, dos comandos de seleção. A sintaxe é essa daqui. Você vai ter o if, entre parênteses, a expressão que vai justamente decidir se os comandos do if vão ser executados ou não. E dentro das chaves aqui você tem os comandos, que podem ser quantos você quiser. Inclusive, se for um só, você não precisa das chaves. Então, o funcionamento do if é muito simples. Se essa expressão aqui for verdadeira, esses comandos vão ser executados. Se ela for falsa, ele não vai executar esses comandos. Ele vai pular para depois das chaves. Tem o que tiver aqui. A expressão deve admitir apenas dois valores. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, o que você vai analisar é se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, só pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Essa expressão pode ser independente de variáveis. O que eu quero dizer com isso? Você pode escrever aqui, se o 10 for igual a 10, para fazer isso você tem que usar dois símbolos de iguais. Se 10 for igual a 10, aí ele vai executar. Bom, 10 é igual a 10, e aí ele vai executar. Você não precisou de uma variável para definir que isso aqui era verdadeiro. E, bom, o que eu ia falar é que a expressão aqui é a própria condição, né? A expressão e a condição são a mesma coisa, na verdade, nesse caso. Agora, a gente tem o comando if-else. A sintaxe é essa daqui. Você vai ter um if, a expressão, e aqui dentro os comandos que você queria, se a expressão for verdadeira. Agora, acabou o if, você começa o else, e entre parênteses você coloca os comandos do else. Vale a mesma, entre chaves, você coloca os comandos do else. Vale a mesma coisa que eu falei. Se for um comando só, as chaves são dispensáveis. Enfim, quando que o bloco de código dentro do else vai ser executado? Justamente quando a expressão ou a condição do if for falsa. Quando a expressão do if for falsa, ele vai pular direto aqui para o else e vai entrar e vai executar os comandos aqui dentro. Se ela for verdadeira, os comandos do else vão ser pulados. Então ele vai vir aqui no if, vai checar. Se for verdadeiro, ele vai executar esses comandos e depois vai vir para aqui, depois da chave do else. Ou ele verifica, vê que é falso e independente de qual for o caso. Se aqui for falso, ele vai vir direto para os comandos do else e depois sair. Entendido? Aqui a gente tem switch case. Basicamente, a sintaxe é essa daqui. Você tem um switch, entre parênteses você vai colocar uma variável. O que é uma variável? É um espaço de memória destinado a guardar algum valor. Então, no fundo, apesar de ter uma variável aqui, você está passando um valor, porque essa variável vai ter algum valor associado a ela. E aí você vai pôr um case. Case valor, ou qualquer valor que seja. E aí você vai ter que colocar um valor mesmo, tipo 10 ou 20 ou 100, o que você quiser. Que são justamente os valores que... Esses valores são os valores que você vai escolher para justamente executar isso aqui. Tá um pouco confuso, mas eu coloquei um exemplo aqui que eu espero que ajude bastante.
Já já eu passo para ele. Então, por exemplo, case valor 1. Se a variável estiver guardando o valor que for igual ao valor 1, ele vai executar os comandos aqui que eu chamei de comandos 1. Pode ter mais de um. Eu coloquei uma linha só, mas pode ter mais. E depois de executar os comandos, ele vai vir para o break. O que é o break? O break é um comando que faz com que o compilador venha para depois da chave aqui. Ou seja, ele não vai executar mais nada dentro do switch. E o switch funciona justamente assim. Você vai ter uma variável aqui e quando o valor que você colocar aqui bater com o da variável, ele vai executar aqueles comandos. Você pode fazer o tanto de blocos desse aqui quantos você quiser, tá? Aí o compilador vai achar justamente o caso que ele está tratando e vai executar certinho. Além disso, o switch case tem o caso padrão, que é o default. Aqui está a sintaxe. Você tem, por exemplo, caso valor 1, né? Comandos 1, break. Aí imagina, caso valor 2, valor 3, valor 4 e assim vai. Supondo que nenhum desses foi satisfeito, você pode criar um valor default, que isso daqui vai garantir que se nenhum dos valores foi encontrado, o default vai ser executado. Então aqui os comandos 2 vão ser executados. Então você vai ter a variável aqui e vai colocar os casos de valor que você quer. Se nenhum desses valores for encontrado, você vai acabar caindo no default. É a saída padrão do switch e só é executado quando nenhum é encontrado. Eu sei que o switch traz um pouco mais de confusão, então eu acabei trazendo um caso prático aqui justamente para tentar ajudar a ficar mais didático. Aqui eu criei um sistema basicamente para computar votos. Aqui a gente tem a variável voto. O que é a variável voto? É o input de um usuário. Isso daí está mais para cima, eu deixei só o switch aqui para ficar mais fácil de entender. A variável voto é uma entrada do usuário. Existem 5 candidatos em uma eleição e esses 5 têm a sua variável candidato 1, 2, 3, 4 e 5. Essa variável ela é responsável por guardar o número de votos do candidato. Então aqui tem o número de votos do candidato 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Cada candidato tem um código. É bem parecido com a urna eletrônica mesmo. Você digita o número que você quer e ele é referente a algum candidato. Eu fiz com que o candidato 1 tivesse o código 10, o candidato 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. E aí como é que é? Você colocou aqui dentro do switch a variável voto. Você não sabe quanto ela vale. Foi o usuário que escolheu o quanto ela vale porque você recebeu ela como input. Aí, caso ela valha 10, significa que o usuário foi lá e queria votar no candidato 1. Então ele escolheu o código do candidato 1, colocou 10. Aí, a variável do candidato 1 vai receber um voto. Esse mais aqui significa que a variável foi incrementada em 1. Se era 0, virou 1, se era 1, virou 2 e assim por diante. Então, basicamente o switch vai pegar o voto, verificar quanto ele é. Ele vai vir para essa linha. É 10? Se for, ele vai incrementar aqui, vai sair do switch case. Se não for, ele vai vir aqui para 20 e vai repetir esse processo. Se não for, vai vir para 30, depois 40, depois 50. Se for, vai incrementar o do candidato certo e sair do switch. Agora, se não for 10, não for 20, não for 30, não for 40 e não for 50, ele colocou no input algum código que não pertence a nenhum candidato. Ou seja, o voto dele não valeu. No caso que eu
que eu fiz aqui para ilustrar, você tem que votar em algum candidato. Então, o voto da pessoa, eu queria que avisasse que o voto foi inválido e depois ela refaria o voto, né? Então, se não foi nenhum dos códigos, cai aqui no default e vem para o printf, que vai basicamente aparecer na tela, voto inválido, e depois sai do switch. Bom, é isso. Eu espero que os comandos de seleção em C tenham ficado um pouco mais claro. Eu coloquei um forms no comentário para vocês avaliarem o vídeo. E é isso. Muito obrigado. Até mais.